Bom dia, povo de Deus. Hoje, 31/12, me chamo João Golano e trago uma palavra que está em Hebreus 11. Vou ler do verso 1 ao 8, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Aleluia. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Em minha caminhada matinal, vi o brilho do sol atingir as águas do mar em um ângulo que gerou uma vista deslumbrante. Pedi ao meu amigo para parar e esperar por mim, enquanto eu posicionava a câmera para tirar uma foto. Por causa da posição do sol, da luminosidade, não consegui ver a imagem na tela antes de tirar a foto. Mas já tendo feito isso antes, senti que seria uma ótima foto. E disse a meu amigo: não podemos ver agora, mas fotos como essa sempre saem boas. Nessa vida, andar pela fé costuma ser como tirar aquela foto. Nem sempre é possível ver os detalhes na tela, mas isso não significa que a imagem deslumbrante não esteja lá. Você nem sempre vê Deus agindo, mas pode confiar que Ele está. Assim como o escritor de Hebreus escreveu, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, colocamos nossa confiança e segurança em Deus, especialmente quando não podemos ver ou entender o que Ele está fazendo. Com fé, o fato de não podermos ver não nos impede de dar nosso melhor. Isso pode nos fazer orar mais e buscar a direção de Deus. Também podemos confiar no que aconteceu no passado, quando outros andaram pela fé, assim como por meio de nossas próprias histórias. O que Deus fez antes, Ele pode fazer de novo. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Caminhem pela fé. Amados, ter fé é caminhar com Deus. Simples. O que é fé? E o que implica na prática para nós cristãos caminharmos com Deus em fé? É sobre isso que vamos refletir hoje. Como um patriarca da fé, Enoque é um exemplo de uma fé saudável. Ele foi um homem que não provou da morte, tendo sido arrebatado ainda em vida. Enoque foi uma prova para a sua geração e para nós, de que aqueles que decidem caminhar com Deus não provarão da morte. Ter paz com Deus é um dos aspectos de caminhar com o Senhor. A história de Adão é um reflexo da nossa história. Quando o pecado interfere em seu relacionamento com Deus, Adão perde a paz que ele tinha com o Senhor. A história de Enoque, que está em Gênesis 5, 21 a 24, entretanto indica que é possível encontrar essa paz. Diferente de Adão e Eva, que se esconderam do Senhor, porém aqueles que caminham com Deus em transparência e arrependimento permanecem em sua presença, sem nada a esconder, tendo paz com Ele. Andar com Deus significa que nós buscamos ir para onde Ele está indo, desejar o que Ele deseja e fazer o que Ele faz. Para isso é necessário buscar nas Escrituras o entendimento do que Jesus faria. Quais são as consequências de caminhar com Deus? Caminhar com Deus implica em constância e perseverança. O propósito da vida cristã é seguir avançando, crescendo no conhecimento de Deus, mesmo em meio a tropeços e adversidades.
porque terão tropeços e adversidades. Esse é o paradoxo da vida cristã: a alegria em meio ao sofrimento, a paz em meio à tribulação. Caminhar com Deus em meio a uma geração perversa. Em sua geração, Enoque profetizou a respeito da segunda vinda de Cristo, quando ele executará juízo e convencerá o ímpio de suas impiedades. Judas 1, 14 e 15. Assim como Enoque, nós sobreviveremos em meio a uma geração ímpia, se decidirmos viver nossa jornada com Deus. A igreja permanece firme quando, diante dos dias maus, ela reafirma o seu compromisso de caminhar com Deus, renovando seu foco e determinação. Depois que Enoque gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Não temos em nós o necessário para fazer com que nossos filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. A responsabilidade de ser pais nos faz perceber que a caminhada com Deus precisa ser levada mais a sério, de forma intencional e com um temor no coração. Adão e Enoque são diferentes exemplos. Ao conhecer a história de Enoque, temos um motivo para crer que o reinado da morte não durará para sempre. A morte de Adão e o arrebatamento de Enoque têm um impacto significativo. Enquanto o primeiro escolheu o pecado e veio a padecer, o segundo é um sinal profético, um anúncio do Cristo, que viria e nos daria vida, e de que aqueles que caminham com Deus não conhecerão a segunda morte. Assim, todo aquele que quiser caminhar com Deus deve ir a Ele com fé. Não existe vida cristã saudável sem caminhar com Deus. É preciso dar passos e sair da inércia. Enoque não se escondeu ou viveu às margens da jornada com Deus, mas tomou a decisão de caminhar com Ele. Aos olhos do Senhor, ter fé não é esperar por milagres e prodígios, ou esperar por grandes conquistas, mas ter a certeza de que Deus nos chama para caminhar com Ele. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Está inscrito no meu canal? Obrigado por esse ano. Se não, se inscreve. Aproveita e compartilha para alguém. Vamos avançar o reino. Amém? Conto contigo. Graça e paz.